Lição 96 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. A salvação vem do meu único ser. Comentário. Essa é uma lição potencialmente confusa por causa das maneiras conflitantes em que Jesus usa o termo mente. Dirigirmos-nos a essa confusão vai nos fazer passar pela lição bem mais fácil. Mente é usada aqui de duas formas, de maneira similar ao que é encontrado na seção, entre aspas, mente-espírito, no esclarecimento de termos. Ela é equacionada tanto ao espírito quanto à mente dividida. A confusão acontece porque o referente específico nem sempre é declarado. Devo esclarecer isso ao passarmos pela lição. Quando usada como o equivalente a espírito, mente se refere ao, entre aspas, agente ativador do espírito. Esclarecimento de termos, página 1. A palavra espírito, referindo-se à nossa verdadeira natureza como Cristo, não está em letra maiúscula no Um Curso em Milagres, exceto quando é usada raramente como sinônimo para Deus ou Espírito Santo. Mente não é colocada em letra maiúscula a menos que esteja se referindo especificamente à mente de Deus e à mente de Cristo. Essa lição é essencialmente uma discussão sobre o relacionamento entre espírito, mente e corpo. Essa trindade é abraçada pela maioria dos pensadores da nova era e muitos seguidores da medicina alternativa, mas a visão do Um Curso em Milagres é bem diferente, como devemos ver. Citação. Embora sejas um único ser, tu te vivencias como dois, como bom e mal, amoroso e cheio de ódio, mente e corpo. Comentário. Aqui, mente se refere a espírito, um paralelo às palavras bom e amoroso. Nós acreditamos que somos divididos e que é possível para o Filho de Deus ser separado da mente de Deus e de Cristo. Esse é o oposto exato do princípio da expiação, que ensina que a separação não aconteceu. O ser perfeito da unicidade nunca pode ser separado de outra forma, ele não poderia ter sido perfeito e perfeitamente um. Citação. Esse senso de estares dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Comentário. Nós estabelecemos uma guerra em nossas mentes, tendo sido convencidos pelo ego de que estamos em guerra com Deus. A compreensão do ego, é claro, não tem nada a ver com o verdadeiro Deus, que não sabe nada sobre a separação ou mente dividida. O Deus do ego definitivamente sabe. Quando nós empurramos nossa fonte para longe e depois sua memória, o Espírito Santo, estabelecemos um conflito em nossas mentes. O ego fabricou a causa do problema, dizendo-nos que o Espírito Santo iria nos empurrar de volta e nos arrastar até Deus, que iria nos destruir pelo nosso pecado. Acreditando na realidade desse conflito, nós o separamos de nós e o projetamos de nossas mentes para que nosso ser pecador fosse percebido do lado de fora
e em guerra conosco. Isso culminou em nossa experiência de que somos vítimas inocentes e esse ser pecaminoso recém-feito é o vitimador. Nossos relacionamentos especiais, nossas, entre aspas, frenéticas tentativas de reconciliar, representam o plano do ego para resolver o conflito. Na forma do ódio especial, eu acredito que o inimigo está do lado de fora e que por destruí-lo, minha inocência vai prevalecer. Na forma do amor especial, meu conflito interno é ocultado pelo amor que vivencio quando estou com essa pessoa especial. Eu não tenho que sentir a dor e o terror que já espreitam em minha mente, porque, na presença dessa pessoa especial, eu me sinto confortável e seguro. A atenção, devoção e aprovação dessa pessoa fazem com que eu me sinta bem em relação a mim mesmo, e nunca tenho que olhar para o fato de que eu acredito que sou, entre aspas, o lar do mal, da escuridão e do pecado. Citação: se queres ser salvo, tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas, independentemente de como tentes, dos meios que usas e de onde vês o problema. Comentário: aqui, novamente, vemos Jesus caindo de volta na metafísica não dualista de seu curso. Não há conflito. Não estamos em guerra com Deus, nem com ninguém mais, porque a verdade é indivisa e indivisível. Quando acreditamos termos nos separados da verdade e a atacado, a verdade é percebida como coexistindo com a ilusão e em conflito com ela. Portanto, encontramos religiões dualistas ensinando que a verdade está em guerra com o pecado, que é o motivo pelo qual, por exemplo, a Bíblia está repleta de registros de grandes batalhas, culminando na Revelação, lar da mais sangrenta batalha de todas, o Armagedon. No final, a verdade e o bem vão triunfar sobre a ilusão e o mal, exemplificado na história bíblica do triunfo de Jesus sobre a cruz. Da perspectiva do Um Curso em Milagres, portanto, uma vez que nós vemos a verdade como envolvida com a ilusão, não falamos mais da verdade real, que é absoluta e completa. Nada mais é, de forma alguma, como Jesus nos lembra nessa importante passagem. Não há nada fora de ti. Isso é o que tens que aprender em última instância, pois é o reconhecimento de que o reino do céu foi restaurado para ti. Pois Deus criou apenas isso e não foi embora, nem te deixou separado de si mesmo. O reino do céu é a morada do Filho de Deus, que não deixou o seu Pai e nem habita à parte dele. O céu não é um lugar nem uma condição, é meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora dessa unicidade e nada mais dentro dela. Texto, capítulo 18. Comentário: lembrando-nos desse fato feliz, trazido à tona por nossa aceitação da expiação, somos salvos do conflito que nunca aconteceu. Citação: até aceitares isso, o fato de a verdade e a ilusão serem irreconciliáveis, tentarás uma série infindável de metas que não podes alcançar, uma série de dispêndios sem sentido de tempo e esforço, de esperanças e dúvidas, cada uma tão fútil quanto a anterior e destinada ao fracasso como a próxima certamente há de ser. Comentário: é assim que vivenciamos tudo nesse mundo,
e o motivo pelo qual nada funciona. Nós consistentemente tentamos resolver o problema intolerável da culpa e da ansiedade. No entanto, o tempo todo, nossa tentativa secreta de perpetuar nossa individualidade através da ansiedade e da culpa permanece com força total, ditando as tentativas fúteis de encontrar a paz através da guerra e do conflito, a doutrina familiar do ego de busque e não ache. Citação: problemas que não têm significado não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Comentário: todos os problemas são vivenciados dentro da moldura do corpo e do mundo, mas eles não podem ser resolvidos aqui porque eles não existem aqui. Eles estão dentro de nossas mentes, vindo da escolha de acreditar no ego. Esse único problema é reprimido porque a nossa culpa é esmagadora, e tendo sido projetada, nós agora vemos o problema em todos os lugares ao nosso redor, mas nunca dentro de nós. Uma vez que a estratégia do ego é alcançada, nós continuamos tentando resolver esses pseudo-problemas, investindo vastos recursos de tempo e esforços para fazer isso. No entanto, esses esforços para resolver os problemas nunca vão funcionar, porque eles nunca podem funcionar. Na verdade, nada funciona nesse mundo e, portanto, ninguém jamais é realmente feliz aqui. Para nos certificarmos, nosso especialismo precisa ser atendido em qualquer momento específico, mas esse momento tem pouca duração, pois a culpa exige que nunca sejamos realmente felizes. Portanto, nunca seríamos capazes de aceitar a felicidade que o especialismo nos oferece. Nossos egos iriam questionar, por exemplo: como alguém poderia nos amar, para não dizer ficar conosco? Ou espere só para ver o que virá a seguir. Essas dúvidas surgem somente porque o problema subjacente da culpa nunca é examinado. Portanto, o perdão procede de outra forma, revertendo a projeção. Somos ensinados por nosso novo professor a trazer o problema até a resposta, a ilusão do ego à sua verdade. Uma vez que o problema da culpa é trazido para a sua moldura correta, a decisão da mente de ser culpada, ele pode ser facilmente resolvido. Citação: dois seres em conflito não têm resolução, e o bem e o mal não têm ponto de encontro. Comentário: isso novamente expressa a metafísica subjacente do Um Curso em Milagres, a qual, discutida em grandes detalhes no texto, forma a fundação do livro de exercícios. Suas primeiras lições, para não falar na declaração que estamos examinando agora, não podem ser compreendidas sem primeiro reconhecermos que esse é um sistema de pensamento não dualista. Existe Deus, o céu, a verdade e nada mais. O problema repousa em acreditarmos que existe algo mais. É essa crença que tem que ser desfeita, não os pseudo-problemas que meramente refletem o verdadeiro problema. A sentença acima se assemelha a, abre aspas, o local do encontro, fecha aspas, que faz a mesma afirmação no contexto de dois filhos, nosso próprio filho bem-amado, especialismo, e o filho do pai. Citação: e assim são feitos dois filhos, e ambos parecem caminhar sobre essa terra sem um local de encontro, sem encontrar-se jamais. O outro descansa lá dentro, o filho do seu pai, dentro do teu irmão, assim como ele está em ti.
A diferença entre eles não está nas coisas que fazem. Eles têm propósitos diferentes. É isso o que faz com que se unam aos outros que são como eles, e o que separa cada um de todos os aspectos com um propósito diferente. O Filho de Deus retém a vontade de seu Pai. O Filho do Homem percebe uma vontade alheia e deseja que assim seja. E assim, a sua percepção serve ao seu desejo, dando a esse desejo a aparência da verdade. Texto, capítulo 24. Comentário. Nós, portanto, vemos o tema muito importante do propósito como tendo a chave para a compreensão da nossa fascinação com o, entre aspas, mal do especialismo, o que apoia o desejo de torná-lo nosso filho. Nossa escolha pelo, entre aspas, bem do Filho de Deus serve ao propósito de provar que nós estamos errados e de forma muito alegre. Citação. O ser que tu fizeste nunca pode ser o teu ser, e o teu ser não pode ser dividido em dois, e ainda ser o que ele é e o que tem que ser para sempre. Comentário. Quando acreditamos que nosso ser pode ser separado, levando ao especialismo que nós pensamos que é o nosso ser e que precisa ser desfeito, estamos dizendo que isso realmente aconteceu. No entanto, o que tem que ser desfeito não é a separação nem o especialismo, mas nossa crença neles. A distinção é crucial. Quando nós dizemos que temos que desfazer nossa crença, falamos da decisão da mente que tem que ser corrigida. Se nós tentarmos desfazer a separação ou o nosso especialismo, estamos meramente fortalecendo a crença em sua realidade. Citação. Uma mente e um corpo não podem ambos existir. Comentário. Jesus não está falando sobre a mente dividida, mas sobre a mente equacionada a espírito, expressando a ideia familiar de um ou outro, o ego ou Deus. Nós também encontramos isso na seguinte passagem do texto. Dessa única escolha entre o espírito e a carne depende todo o teu mundo, pois aqui estabeleceste o que tu és, carne ou espírito, na tua própria crença. Se escolhes a carne, jamais escaparás ao corpo, como a tua própria realidade, pois escolheste que queres assim. Mas escolhe o espírito, e todo o céu se inclina para tocar os teus olhos e abençoar a tua vista santa, para que não mais possas ver o mundo da carne, exceto para confortar e curar e abençoar. Texto, capítulo 31. Comentário. Em outras palavras, em todos os momentos, temos a oportunidade de decidir quem somos, crianças do especialismo ou de Deus, separação ou unicidade, corpo ou o espírito. O que nós escolhemos determina a nossa experiência. Da mesma forma, tão simples, está também a escolha entre o céu e o inferno. Citação. O espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. Comentário. Isso é análogo à linha a qual me referi acima. Entre aspas, a mente é o agente ativador do espírito. Aqui também, mente é usada no sentido de espírito.
podemos ver novamente a importância de ler um curso em milagres como um trabalho de arte em vez de um tratado científico, onde as palavras precisam ser dissecadas, analisadas e compreendidas pelo seu sentido literal. Nosso estudo e prática do curso, no entanto, é muito mais beneficiado por permitirmos que as palavras permeiem nossos corações, o cérebro meramente sendo o veículo que permite que os pensamentos voltem à consciência na mente. Portanto, Jesus usa o conceito com conotações especiais e corporais, entre aspas, meios de encontrar a expressão do seu ser, para nos elevar além dessas dimensões até o reino infinito da ausência de tempo. O foco agora muda. Citação. E a mente, que serve ao espírito, está em paz, cheia de alegria. O seu poder vem do espírito, e ela está cumprindo com felicidade a sua função aqui. Comentário. Nossa função aqui é a salvação, a cura e o perdão. O poder de perdoar vem através do Espírito Santo, a memória da nossa realidade como espírito. Portanto, Jesus fala da mente certa, em vez de da mente de Cristo, cuja função é apenas criação. Citação. Entretanto, a mente também pode se ver divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo que ela confunde consigo mesma. Comentário. Aqui, Jesus fala da mente errada. Nossas mentes certas estão ligadas ao Espírito através do Espírito Santo, que nós definimos como a memória de Deus que trouxemos conosco para o sonho da separação. Portanto, em nossas mentes certas, estamos para sempre unidos ao Espírito Santo e, portanto, a Cristo. Quando nos separamos da unidade, no entanto, estamos na mente errada, acreditando que existimos como um corpo independente de Deus, do Espírito e do nosso verdadeiro ser. Essa mente errada é o lar do pecado, da culpa, do medo e da individualidade. Nós projetamos nosso pecado e o vemos em outros corpos, o que nos estabelece como inocentes do que foi feito a nós. Mesmo que virmos a nós mesmos como pecadores, ainda permanece um pensamento dizendo que alguém nos tornou assim. Nós não nascemos assim. E mesmo que tivéssemos nascido, protestamos que não foi nossa escolha. Os genes ruins foram transmitidos a nós por outra pessoa. Em outras palavras, não importa se eu vejo o seu corpo ou o meu corpo como pecador. Em outras palavras, não importa se eu vejo o seu corpo ou o meu corpo como pecador. Sempre haverá aqueles que considero responsáveis. Autoculpa e culpa são só a mesma dinâmica com formas diferentes. Citação. Se os teus irmãos são parte de ti e tu os acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. E não podes acusar-te sem acusá-los. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Se a colocas em ti mesmo, não poderás conhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa de qualquer forma que seja. Autoacusação, portanto, é a identificação com o ego, e isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. Texto, capítulo 11. Citação. Então, sem a sua função, ela não tem paz
e a felicidade é alheia aos seus pensamentos. Comentário. A função das nossas mentes é desfazer a culpa, a crença na realidade do corpo, através do perdão. Esse conceito de desfazer é um tema recorrente através de todo o curso. Não somos solicitados a negar o corpo, o nosso ou dos outros, mas a desfazer a falsa percepção do propósito do corpo, substituindo-o pelo do Espírito Santo em vez disso. Ataque por perdão, corpo por espírito, permanecer no país distante de separação do ego por voltar para casa. Citação. A salvação é desfazer. A salvação não pede que vejas o espírito e não percebas o corpo. Ela meramente pede que essa seja a tua escolha, pois podes ver o corpo sem ajuda, mas não compreendes como contemplar um mundo à parte dele. É o teu mundo que a salvação vai desfazer e te deixará ver um outro mundo, que os teus olhos jamais poderiam achar. O véu da ignorância cobre o mal e o bem e tem que ser ultrapassado para que ambos possam desaparecer, de tal modo que a percepção não ache nenhum lugar para se esconder. Como se faz isso? Não se faz absolutamente nada. O que poderia haver dentro do universo que Deus criou que ainda tivesse que ser feito? Texto capítulo 31. Comentário. A paz vem através do desfazer dos pensamentos de conflito, o que não requer esforço, pois, entre aspas, o que ainda tem que ser feito? Escolhendo perdoar a decisão da mente pela culpa, em vez de resolvê-la no corpo, nós fizemos a escolha de aceitar a realidade como ela é. Nós não buscamos mudá-la, e então preservamos sua imagem transformada e ilusória. Desfazendo o que nunca foi, a visão de Cristo levanta o véu que manteve oculta a memória do nosso ser. O perdão está completo e desaparece conforme a função da criação alvorece em nossas mentes despertas. Citação. No entanto, a mente, à parte do espírito, não pode pensar. Comentário. Isso se refere à mente errada. E como sabemos, o ego não pode pensar. O pensamento real está refletido em nossas mentes certas, como o princípio da expiação, que nos lembra da nossa identidade como um pensamento de Deus. Quando nos separamos daquele pensamento, pensamos que estávamos pensando, mas isso não é pensamento de forma alguma. Assim como não podemos ver realmente através dos nossos olhos, nem ouvir através dos nossos ouvidos. Citação. Ela negou a sua fonte de força e vê a si mesma como impotente, limitada e fraca. Agora, dissociada de sua função, pensa estar só e separada, atacada por exércitos reunidos contra ela, e esconde-se por trás do frágil amparo do corpo. Comentário. É isso que acontece quando nos separamos do amor de Deus e da fonte da nossa força. Nós projetamos a responsabilidade pelo estado da mente errada e, portanto, acreditamos que todos são nossos inimigos. Nós nos sentimos totalmente sozinhos e não existe realmente nenhuma esperança, pois a vulnerabilidade que nossa culpa ensina que é a nossa realidade exige que vejamos a nós mesmos para sempre, abre aspas, à mercê de coisas além de nós, de forças que não podemos controlar
e de pensamentos que vêm a nós contra a nossa vontade. Fecha aspas, texto capítulo 19. Só mudando nossa autopercepção, podemos encontrar a paz que repousa na inocência. Portanto, nós lemos. Citação: És invulnerável? Então o mundo, no teu modo de ver, não pode causar dano. Perdoas? Então o mundo perdoa, pois tu perdoaste as ofensas do mundo, e assim ele olha para ti com olhos que veem como os teus. És um corpo? Nesse caso, o mundo todo é percebido como traidor e disposto a matar. És um espírito sem a morte e sem a promessa da corrupção e a mancha do pecado sobre ti mesmo? Nesse caso, o mundo é visto como estável, inteiramente digno da tua confiança, um lugar feliz no qual se descansa por algum tempo, onde nada precisa ser temido, mas apenas amado. Quem não é bem-vindo para aquele que é benigno de coração? E o que poderia ferir o que é verdadeiramente inocente? Texto, capítulo 31. Citação: Agora tem que reconciliar o desigual com o igual, pois pensa que é para isso que serve. Comentário: Agora tentamos resolver o conflito onde ele não está, vendo a nós mesmos como diferentes de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nós somos a ilusão, eles são a verdade, e nós buscamos nos reconciliar com eles pedindo sua ajuda, mas não sua ajuda real. Nós buscamos reforçar nossa existência ilusória individual e o falso senso de segurança e felicidade no qual nossos egos florescem. Trazendo a verdade à ilusão, o ego tem assegurado sua sobrevivência, o que nunca pode resistir à exposição das suas mentiras. A última coisa que nossos egos querem que nos lembremos é que, como a Trindade, somos espírito, e que a ideia do Filho de Deus, o Espírito, nunca deixou sua fonte, Espírito. O semelhante permanece para sempre unido ao semelhante. Citação: Não desperdices mais tempo nisso. Quem pode resolver os conflitos sem sentido que um sonho apresenta? Comentário: Em outras palavras, Jesus está nos dizendo para pararmos de perder nosso tempo tentando resolver problemas no mundo. Esse é o significado de, entre aspas, eu não preciso fazer nada. Texto, capítulo 19. Nós pensamos que precisamos fazer algo, porque existe um problema percebido que requer nossa atenção e ação. No entanto, não precisamos fazer nada, porque o que pensamos ser o problema, algo externo às nossas mentes, não é o problema de forma alguma. Mas isso não significa que no nível do sonho não deveríamos resolver problemas aqui ou cuidar dos nossos corpos ou dos das outras pessoas. Jesus quer dizer para não agirmos por conta própria. Nós precisamos perceber, ele nos diz, que o problema real do nosso descontentamento ou doença é nossa separação dele. Por não nos separarmos dele e do seu amor ao pedirmos para ele nos ajudar, o problema real da separação do amor será desfeito. A separação levou à nossa ansiedade, medo, depressão e senso de fracasso. Uma vez que esses pensamentos estiverem fora do caminho,
e o amor de Jesus se tornar realidade, juntos, unidos nesse amor, nós poderemos nos voltar para o que precisa ser resolvido, e não haverá tensão, ansiedade ou fadiga. O problema será resolvido suavemente, pois seremos libertados do nosso conflito interno, que teria impedido a solução efetiva de qualquer problema percebido no mundo. Para repetir esse pensamento crucial, Jesus não está dizendo para ignorarmos os problemas aqui. Ele está nos instruindo nos voltarmos para nossas preocupações com Ele ao nosso lado, para que sua visão se torne a nossa própria e possamos ampliar nosso entendimento da verdadeira natureza do problema e sua solução. Citação: o que a resolução poderia significar, na verdade? A que propósito poderia servir? Para que serve? Comentário: já vimos essa ideia, propósito é tudo, muitas vezes antes. O propósito dos problemas do mundo é nos enraizar no sonho e manter nossa identidade de ego sacrossanta. Portanto, nunca iríamos nos lembrar da nossa identidade não dualista. O tomador de decisões, o sonhador do nosso sonho, faz cortinas de fumaça para nos distrair e nos transtornar aqui, no corpo, para que nada mude lá, na mente. Mais uma vez, a natureza do problema real é que nós empurramos Jesus para longe. Se nós o convidarmos a voltar e nos unirmos a Ele em nossas mentes, o problema da separação estará desfeito. Nossas preocupações com os problemas externos são, portanto, aliviadas, permitindo-nos devotar uma atenção sem conflitos a Ele e à sua solução. Citação: a salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais, nem resolver um problema que não existe. Comentário: se você ler essa afirmação cuidadosamente, ficará claro que Jesus está dizendo que não deveríamos pedir ao Espírito Santo para resolver nossos problemas no mundo. Abre aspas. A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais. Fecha aspas. Que é o que significa resolver um problema. Nem ela pode, entre aspas, resolver um problema que não existe. O que, obviamente, não faria sentido. A salvação resolve um problema na sua fonte, escolher o Espírito Santo em vez do ego. Pedir ajuda ao Espírito Santo resolve o problema inteiramente, permitindo que a memória da sua resposta retorne. Citação: talvez esperes que possa. No entanto, quererias que o plano de Deus para a liberação do seu querido filho lhe trouxesse dor e falhasse em libertá-lo? Comentário: nossa esperança é que a, entre aspas, salvação resolvesse um problema aqui. No entanto, sempre que pedimos ajuda a Jesus no mundo, asseguramos que nunca vamos deixá-lo, o mundo, e voltar para casa. Além disso, nós asseguramos que a dor virá à afiliação, uma vez que a salvação do ego pode ser atingida apenas através do sacrifício da felicidade, a nossa ou a de outra pessoa. Dessa forma, nos escravizando em seu sistema de pensamento. É por isso que nós a chamamos de escravização. Citação: o teu ser retém os seus pensamentos e estes permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus.
Comentário. Essa é a mente certa novamente, e seus pensamentos são expressões do princípio da expiação, tal como o perdão ou a cura. Isso reflete o pensamento unificado do amor, que está na mente de Deus e nunca deixou sua fonte. Citação: o Espírito Santo mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. Comentário: o caminho para a paz é voltarmos do ego para o Espírito Santo, o pensamento de expiação que nos salva da nossa crença na realidade da separação. Citação: a salvação é um pensamento que compartilhas com Deus, porque a sua voz a aceitou para ti e respondeu em teu nome que estava realizada. Comentário: quando escolhemos tornar a separação real, abafamos a voz do Espírito Santo e ouvimos apenas a voz do especialismo. A efetividade do plano do ego de usar o especialismo como estática para nos impedir de ouvir a voz da verdade é tocantemente expressa nessa passagem de, entre aspas, a traição do especialismo. Citação: que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Tudo o que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti eternamente, louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua, entre aspas, magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som. E, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Texto, capítulo 24. Comentário: as boas notícias são que, embora tenhamos o poder dentro do sonho de não ouvir, isso não significa que a voz do amor não está em nossas mentes certas, mantida para nós em segurança. Citação: assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por ti. Comentário: essa, então, é outra declaração do tema da expiação. O pensamento da separação nunca aconteceu e meramente parece encobrir a consciência do pensamento que nos lembra da nossa identidade. Jesus, a voz que fala pelo nosso ser, tem guardado esse pensamento para nós. Como nos recordamos nessa passagem inspiradora que já citamos e alegremente lemos mais uma vez. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Texto, capítulo 5. Comentário: é por isso que a salvação não é algo para ser alcançado, mas meramente aceito. Citação: hoje tentaremos achar esse pensamento, cuja presença na tua mente é garantida por aquele que te fala do teu único ser. A nossa prática de 5 minutos por hora será buscá-lo no interior da tua mente. Comentário: como já vimos,
a maneira de buscarmos o Espírito Santo dentro das nossas mentes certas, que é o significado de mente aqui, é nos afastarmos das nossas mentes erradas. Isso significa nos afastarmos do nosso investimento em estarmos certos sobre nossa individualidade autônoma. Nosso reconhecimento de que tal autoconfiança não nos trouxe a felicidade e a paz que buscamos é o que vai nos motivar a nos lembrar de cada prática, a cada hora. É o nosso medo desse reconhecimento que nos faz esquecer. Citação: a salvação vem deste único ser, através daquele que é a ponte entre a tua mente e ele. Espera pacientemente e deixa-o falar-te sobre o teu ser e sobre o que a tua mente pode fazer, restaurada a ele e livre para servir à sua vontade. Começa dizendo isso: a salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são meus para que eu os possa usar. Comentário: lembrando-nos de que só podemos encontrar felicidade trocando de professores, nós devotamos nosso dia a reforçar o que queremos aprender. Portanto, nós nos afastamos do falso ser do especialismo, escolhendo os pensamentos que refletem o pensamento de quem realmente somos, conforme ouvimos a voz que nos lembra do nosso ser. Portanto, nós nos voltamos para o Espírito Santo, a voz que faz uma ponte sobre a brecha entre a ilusão e a verdade, e gentilmente nos ensina a perdoar o que nunca aconteceu. A perdoar o que nunca aconteceu. Citação: em seguida, busca os seus pensamentos e reivindica-os como teus. Estes são os teus próprios pensamentos reais que tens negado e deixaste a tua mente se dispersar num mundo de sonhos para achar ilusões em seu lugar. Eis aqui os teus pensamentos, os únicos que tens. A salvação está entre eles. Acha lá. Comentário: nosso tomador de decisões nutriu a ideia de estar por conta própria e, portanto, escolheu negar seus pensamentos reais, expressões do princípio da expiação, e aceitou em seu lugar os pensamentos do especialismo. Isso fez com que nossa mente vagasse em um mundo distante de sonhos que tomou o lugar da verdade. Como o filho pródigo na parábola, nós vimos o erro dos nossos caminhos, as escolhas equivocadas que levaram à dor e sofrimento. E escolhemos, em vez disso, os pensamentos de salvação que vão nos levar para casa, para o Pai que nunca deixamos. Uma vez que tivermos escolhido esses pensamentos, eles se tornarão os nossos próprios. Citação: se tiveres sucesso, os pensamentos que virão a ti te dirão que estás salvo e que a tua mente achou a função que buscava perder. Comentário: essa é a função das nossas mentes certas, escolher a salvação. Não podemos deixar de ter sucesso, uma vez que mudarmos nosso propósito da culpa para o perdão, da danação para a salvação, do ser com S minúsculo para o ser com S maiúsculo. Citação: o teu ser te dará as boas-vindas e a paz. Com as forças restauradas, ela fluirá novamente do Espírito para o Espírito, em todas as coisas criadas pelo Espírito,
como Ele mesmo. A tua mente abençoará todas as coisas. Finda a confusão, tu és restaurado, pois achaste o teu ser. Comentário: essa é a unicidade da criação, o oposto da separação que flui do ego. Restaurando nossa função de perdão à nossa consciência, nós reclamamos a força que tentamos perder. Sendo encontrada, ela se reúne à fonte da força, que repousa em nossa função de criação. O amor se estendendo ao amor, a alegria fluindo para a alegria. Cristo vindo até si mesmo, juntos com todos os filhos de Deus. Citação: nós desapareceremos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos, não para sermos vistos, mas conhecidos. E conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Esse é o propósito da jornada, sem o qual a jornada é sem significado. Aqui está a paz de Deus, que te é dada eternamente por Ele. Aqui está o descanso e a quietude que buscas, a razão da jornada desde o seu início. Texto, capítulo 19. Comentário: e nós estamos em casa, onde Deus quer que estejamos. Texto, capítulo 31. Citação: o teu ser sabe que hoje não podes falhar. Talvez a tua mente permaneça insegura, ainda por pouco tempo. Não fiques consternado por isso. O teu ser guardará para ti a alegria que ele experimenta, e essa ainda será tua em plena consciência. Toda vez que passares 5 minutos de cada hora buscando aquele que une a tua mente ao teu ser, estarás lhe oferecendo mais um tesouro para ser guardado para ti. Comentário: nós não sabemos que estamos em casa, pois a experiência do nosso ser ainda espera por nós. No entanto, Jesus nos assegura que Cristo está lá e nos reafirma que vamos nos lembrar, pois cada lembrança diária e de hora em hora nos impele para mais perto da nossa meta. Citação: a cada vez que disseres no dia de hoje à tua mente frenética que a salvação vem do teu ser, estás depositando mais um tesouro na tua reserva crescente, e ela é dada por inteiro a quem pedir e aceitar a dádiva. Comentário: nosso, entre aspas, discurso de incentivo celestial continua. Jesus quer que tenhamos fé em nossa prática e não que fiquemos desanimados quando nos esquecermos durante um período de tempo ou formos tentados a acreditar que o que estamos fazendo não tem efeitos. Desnecessário dizer, o você mencionado aqui é o tomador de decisões, que diz à freneticamente errada que ela estava errada em sua escolha original. É o nosso ser dizendo ao nosso ser que nossa identidade como um indivíduo de mente errada é irreal. Portanto, chegamos a compreender que escolhemos essa identidade porque estávamos com medo da gloriosa verdade do nosso único ser. Um equívoco que agora podemos perdoar, conforme alegremente aceitamos a dádiva de salvação do Espírito Santo. Além disso, a dádiva é dada a todos porque as mentes são unidas, ainda que cada filho separado precise aceitá-la para si mesmo. Essa é a chave.
Algumas vezes as pessoas se questionam por que estão aqui, se Jesus já aceitou a expiação. Desse ponto de vista, é claro, nós não estamos aqui. O problema é que nós nos recusamos a aceitar sua expiação e amor. E, portanto, permanecemos adormecidos em nosso mundo de sonhos, ainda sonhando. Novamente, nossa dádiva de lembrar é dada a todos, mas precisamos querê-la para nós mesmos. Citação. Pensa, então, no quanto te é dado para dar nesse dia, para que seja dado a ti. Comentário. O que é dado a nós para darmos a outros é a memória de quem nós somos como o Filho único de Deus, o Cristo que Deus criou em unidade com Ele. Uma vez que escolhemos isso para nós mesmos, sabemos que Deus só tem um único Filho, nosso ser. Nós então nos tornamos o símbolo da salvação do mundo. Essa aceitação da nossa verdadeira identidade, a aceitação da expiação para nós mesmos, se torna um tema importante na próxima lição.